Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. É uma grande alegria poder ver um número tão presente, tão maior dos presentes hoje aqui, né? Que meio essa pandemia tem nos restringido tanto, mas é com grande alegria que hoje nós podemos contemplar a graça de Deus na vida de vocês. E hoje eu quero dar continuidade à série de exposição sobre a vida de um homem chamado Sansão. Por isso eu convido vocês a estarem abrindo as suas Bíblias em Juízes, capítulo de número 13. Por favor. Nós vamos estar lendo o texto de Juízes, capítulo de número 14, na verdade. Mas deixem aberto no capítulo 13, que nós vamos fazer menção a alguns versos do capítulo anterior. Por favor. Todos encontraram? Amém. Que bom. Irmãos, nós iniciamos uma série. O nome da série é Cristo e Sansão. Que comparação. E nós dividimos essa comparação entre a vida de Jesus e a vida de Sansão em 3 partes. A primeira parte, semana passada, nós falamos sobre o nascimento de Sansão, do qual nós intitulamos o nascimento do fortão. E que cada mensagem, cada domingo dos 3, irá enfatizar um aspecto da vida de Sansão e compararemos ele com Cristo. E na semana passada eu dei os motivos pelos quais nós podemos fazer essa comparação. Tantos relatos da vida de Sansão que são bem parecidos com o que aconteceu na vida de Jesus. Exemplo, o seu nascimento, a sua traição e a sua morte. Temos ainda 2 partes a serem estudadas. A de hoje, que é Nazireu é o teu chamado, mas escolheste o pecado. E a última parte é Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Onde nós estaremos comparando o restante, o final da vida de Sansão, todos os seus atropelos de vida e comparando diretamente a sua morte sacrificial também com a morte de Jesus. Tá? Hoje, eu quero enfatizar um aspecto da vida de Sansão que está mais ou menos na sua juventude. Nós iniciamos sobre o seu nascimento. Nós falaremos um pouco sobre a sua juventude hoje, posteriormente, próximo domingo, o final de sua vida. Hoje nós vamos ler um pouco sobre algumas coisas que aconteceram na vida de Sansão. E quando vai entrar na sua juventude, nós vamos falar justamente das suas escolhas de vida. E as escolhas que ele tomou estão totalmente distantes daquele chamado que Deus fez para a vida dele. Por isso, nesse momento, eu gostaria de convidar vocês a lembrarem do chamado que Deus fez na vida de vocês. Deus chamou vocês? Para que Deus chamou vocês? Qual foi o propósito? Ou qual é o propósito da sua vida? Deus quer lhe usar. Deus lhe chamou, Deus lhe convocou. Ele quer usar você como um instrumento poderoso nas mãos dele para abençoar muitas e muitas vidas. Para que a sua família cresça. Para que pessoas conheçam a verdade do Evangelho. Também através de você. Através da instrumentalidade da sua vida. E hoje eu quero justamente tocar nesse ponto. Nazireu é o teu chamado, mas escolheste o pecado. Eu quero explicar para vocês o que significa o chamado no nazireado. Quero falar sobre a trajetória pecaminosa de Sansão e quero encerrar falando de que Deus revela a sua misericórdia e a sua graça a homens que também são pecadores. Bom, o texto que nós vamos iniciar lendo será o texto do verso 1 ao verso 5 do capítulo 13. E depois nós estaremos pulando para o capítulo 14, conforme nós estivermos explicando o assunto. Primeira coisa, Nazireu, o seu significado. Verso 1 do capítulo 13, diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal
aos olhos do Senhor. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado de não beber vinho, nem bebida forte. E não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Até aqui, meus irmãos. E para entendermos um pouco sobre a trajetória pecaminosa de Sansão, ou seu afastamento de Deus, é necessário que nós venhamos a entender um pouco do que é o chamado que Deus tinha para a vida dele, do nazireato. Que vocação maravilhosa foi essa que Deus colocou nas mãos de Sansão. E hoje, além de fazermos essas explicações do texto, eu quero voltar às nossas aplicações pessoais para a nossa vida como igreja, no aspecto familiar. Eu já falei algumas vezes sobre a vida de Sansão, mas sempre no individual, sempre estimulando os irmãos a uma perspectiva individualista, a um crescimento espiritual individual. Mas hoje eu quero falar para a família. Hoje eu quero falar para a sua casa. Hoje eu quero falar do chamado que Deus fez, mas também que atinge a sua casa. O seu pai, a sua mãe, os seus filhos, a sua namorada. Todos aqueles que estão perto de você. E o Senhor quer falar com as nossas famílias nessa noite, através da vida desse texto de Juízes, capítulo 13, 14 e 15 hoje. Bom, queridos, primeira coisa. Sansão ele recebeu um chamado para ser nazireu. E como o texto que nós lemos diz, o nazireu era uma vocação que Deus fazia para algumas pessoas particulares. E dentre elas, essa vocação significava que essa pessoa estava sendo consagrada a Deus. Ela estava sendo chamada para viver uma vida em consagração ao Senhor. Um exemplo disso, fora Sansão, é um homem, um profeta, o último juiz que a nação de Israel teve, chamado Samuel. Samuel foi um menino nazireu, ele recebeu o voto nazireato. E esse voto nazireu, na sua origem, ela vem justamente chamar a pessoa para um compromisso direto com Deus, e que esse compromisso, ele tinha alguns requisitos de Deus. Deus ele chamava essa pessoa para exercer uma grande tarefa. Deus chamava essa pessoa para um grande propósito de vida. Mas Deus também dizia o seguinte: da mesma forma que eu vou promover através da sua vida grande livramento, através que como eu vou usar a sua vida através de uma forma maravilhosa, eu também peço de você algumas coisas. E o nazireu, normalmente ele não cortava o cabelo. Por isso que Sansão tinha um cabelão. Ele não podia cortar o cabelo dele. Estava expresso de que os nazireus, eles não cortassem o seu cabelo. E nós lemos no texto de que não passaria navalha sobre a cabeça dele. Uma segunda coisa era que Deus pedia para essas pessoas que eram nazireus, para que eles não tomassem bebida. Eles não tomassem vinho, não tomassem bebida forte. Eles se abstessem, então, de tomar bebidas alcoólicas. Os nazireus também, segundo a lei de Moisés, eles não poderiam tocar em cadáveres. Eles não poderiam, por exemplo, se um familiar dele morresse, ele não poderia enrolar no paninho, levar para a sepultura. Era proibido tocar em cadáver. Essas eram algumas das restrições que eles tinham. E Sansão foi justamente chamado para isso. Primeiro ele foi chamado para ser nazireu. Você é consagrado. E o propósito dele ser nazireu é de que residia sobre ele um grande chamado. O propósito de vida de Sansão era libertar Israel
das mãos dos filisteus. Os filisteus estavam massacrando, roubando as plantações, matando as mulheres, matando os homens, sequestrando as crianças dos israelitas. E por 40 anos, eles oprimiram esse povo. E Deus estava dizendo, como eu falei na última mensagem, eu estou promovendo a esperança de liberdade. Eu estou promovendo através do nascimento dessa criança esperança para que vocês tenham de viverem uma vida tranquila, sossegada, debaixo das minhas promessas e não com essas pessoas lhe oprimindo. Por isso que Sansão tem um chamado totalmente especial desde o seu ventre. E ele então chamou Sansão para isso e fez algumas proibições na vida dele. E assim o nazireato começou. A nossa comparação com Cristo é de que o texto dos evangelhos vai nos dizer que ele foi chamado Nazareno, nasceu em Nazaré, na cidade de Nazaré, na Galiléia, no norte de Israel, justamente para que se cumprissem as escrituras sagradas. E ele será chamado Nazareno. E Nazareno vem da mesma raiz de Nazireu, Nazir, separado. Ele foi dali, ele foi tirado por Deus, ele foi chamado pelo Senhor, ele foi consagrado pelo Senhor. A grande diferença é de que entre Sansão, como eu já enfatizei isso no início, é de que ele foi chamado para libertar uma nação. Jesus ele foi chamado para libertar todas as pessoas de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações. Sansão ele foi chamado, foi convocado para livrar Israel. Jesus Cristo foi para chamar até mesmo a quem nasce em Solândia. O solanense é até mesmo solanense. Pessoas de todas as tribos. Chamou até o patoense. Chamou o pessoense, que é minha esposa, minha família. Chamou a brasiliense, que é Yasmin. Chamou a todos nós. Jesus veio para nos libertar. E a grande verdade, a grande comparação dessa vocação deles é de que eles agora estavam justamente mostrando essa vocação maravilhosa de Jesus. Mas só que essa consagração exigia uma coisa bem particular de Sansão. E o bem particular de Sansão é de que Sansão fosse um homem consagrado a Deus. Sansão deveria ser uma pessoa que amasse a Jesus, que amasse a sua vocação, que ele tivesse em mente de que eu fui chamado por Deus para um propósito especial. Eu fui chamado por Deus para mostrar a essas pessoas de Israel nesse tempo de que o Senhor, através de minha vida, promoveria liberdade, promoveria esperança, chamaria eles. Sansão deveria pensar assim. Como Jesus, em todo o tempo da sua trajetória, ele pensava: eu falo para vocês aquilo que o Pai me pede para que eu fale. Eu vim para aqui, como ele dizia aos apóstolos, para ser levado para Jerusalém, ser julgado pelos judeus, ser condenado à morte e ao final, ao terceiro dia, ressuscitar. Todos os dois tinham um propósito de vida. Todos os dois eles tiveram um propósito bem firme em sua trajetória. A diferença é de que ele foi chamado para ser nazireu. Mas, em vez de ser consagrado a Deus, Sansão escolheu o pecado. Cristo foi chamado para ser nazireu. Porém, Cristo escolheu a vontade de Deus. E através dessa escolha de Jesus Cristo, Ele promoveu liberdade nas nossas vidas. O sacrifício da cruz do Calvário alcançou a minha família, alcançou a sua família. E através dessa família tão grande, a família da fé, alcançará tantas e tantas outras famílias na face da terra. E o Senhor está querendo nos reafirmar o chamado da consagração que Ele fez para Sansão. Concluiu-se em Jesus Cristo e se estendeu para a família da fé que aqui está presente. E agora, meus amados irmãos, quando nós começamos a pensar nesse chamado do nazireado, eu quero que nós venhamos a pensar sobre, de fato, a nossa família. Que chamado maravilhoso foi esse que Ele nos fez? E o chamado que Ele fez a todo cristão, a toda família, foi de ser uma família consagrada a Ele. De ser uma família que diz sim a Deus. É uma família que escolhe o Senhor. É uma família que escolhe a Jesus, que escolhe viver esse propósito do qual Deus chamou e que não abre mão disso justamente para viver como quer.
O Senhor chamou a nossa família para viver na consagração que Ele nos trouxe em Jesus Cristo. A nossa família agora hoje está aos pés da cruz. Não está agora de acordo com o nazareato de Sansão, mas está de acordo com o nazareato do Mestre dos Mestres, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. A nossa família está consagrada porque ela foi chamada com o propósito de servir a Deus. Ele nos chamou, meus amados irmãos. Sansão escolheu o pecado. Quando Sansão ele tem então esse chamado tão maravilhoso, ele simplesmente começa a viver de uma forma, queridos, totalmente egoísta. Sansão, ele agora nós vamos falar um pouco sobre essa trajetória que Sansão teve na vida dele, a partir de Juízes capítulo de número 14. Ele escolheu viver por si mesmo. No capítulo 14, nós vamos ler que Sansão vai quebrar todas as exigências que Deus fez para ele ser nazireu. Capítulo 14, 15 e 16. Sansão ele vai tocar em cadáveres. Sansão vai se embriagar. Sansão vai arranjar um casamento com uma mulher que não era do seu povo, que era do povo dos filisteus. E no decorrer da sua vida, Sansão vai permitir que o seu segredo caísse nas mãos de uma mulher chamada Dalila. E que muitos de nós já sabemos qual foi o resultado de tudo isso. Dalila raspou a cabeça de Sansão. Navalha passou na cabeça daquele homem. Ele quebra então o último ponto da consagração dele a Deus. Sansão ele vai tendo uma trajetória de declínios. Ele vai subindo ou simplesmente, como eu poderia dizer, descendo, degraus em degraus, até o mais fundo do poço. Ele permite que todos os pré-requisitos do chamado e da vocação dele fossem sendo excluídos diante de Deus. E aqui, meus amados irmãos, já quero fazer uma rápida pergunta. Diante da consagração que Jesus Cristo fez para as famílias, daquilo que a nossa família vive, o que é que nós estamos permitindo que venha quebrar a nossa comunhão com Deus? Será que nós estamos como Sansão, entrando em um declínio, que nós estamos dando legalidade para que coisas invadam a nossa vida, a nossa família, aquilo que o Senhor nos chamou, que vai quebrar esse propósito do qual Deus te chamou? Sabe qual era o grande problema de Sansão? É que ele pensava somente nele. Sansão, ele se achava muito bonitão, sabe? Ele era um cara paquerador. Ele vai ter uma vida de muitas mulheres. Ele vai ter uma vida de devassidão, uma vida de usar a força dele para autoexibição. Ele vai ter uma vida de desrespeito aos seus pais. Ele vai ter uma vida de luxúria. Ele vai começar, meus amados irmãos, a fugir do seu chamado. Tudo que Sansão vai fazer na sua vida é fugir do propósito divino para a vida dele. E o Senhor está tentando nos alertar as nossas famílias nessa noite. Não fujam do propósito que eu tenho para a vida de vocês. Não permitam que coisas venham quebrar a vocação que eu tenho chamado vocês. Não permitam que o pecado entre na vida da nossa família. Não venhamos permitir que o pecado nos afaste do propósito tão lindo e tão maravilhoso que Deus tem para a nossa vida, para a sua família, para a nossa casa, para o nosso lar. Porque Ele tem um propósito todo especial que foi feito em Jesus Cristo. E o pecado não vai destruir o propósito que Deus fez nas nossas vidas, porque Ele é poderoso para nos dar graça para vencermos. Mas mesmo assim, cabe o alerta. Vamos ver como foi a trajetória de Sansão. Capítulo 14. Sansão foi a Tina, onde vivia uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe:
eu vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, do povo que ele foi chamado para lutar. Agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém o seu pai e a sua mãe lhes disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é somente dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tina. Quando chegaram às vinhas de Tina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro de Sansão. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, um cordeiro, um bode, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher e se agradou dela. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela. E, afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam, o seu pai e a sua mãe lhes deu um pouco desse mel, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou de onde havia tirado o mel do corpo do leão. Até aqui. Deixa eu fazer algumas rápidas explicações. Primeira, Sansão ele tinha um chamado que era lutar contra um povo que nós conhecemos bem o nome, chamado filisteus. Só que ao contrário de lutar contra esse povo, Sansão começou a viver a sua vida de forma tranquila. Sansão foi levando a vida. Domingo à noite ele ia no templo, fazia um sacrifício a Deus. Na segunda-feira de manhã ele ia tomar um banho de rio. Viver a vida dele normal. Chegou um momento em que ele foi passear pelas terras dos filisteus e ele pensou: eu tenho que matar os filisteus, tenho que matar os filisteus. De repente ele chega e vê a mulher: eu tenho que casar com essa filisteia. Ela me agrada, mulher bonita. Deus chama ele para um propósito, ele vai caminhando no seu propósito. Então quando ele olha para o propósito de Deus, ele diz: não, o que eu quero não é isso. O que eu quero é me casar com essa mulher. Esse povo eu matar, eu destruir, eu lutar contra ele, de forma alguma eu vou ter filhos com esse povo. Eu vou me casar com essa mulher. E eu gostei demais dela. Chega em casa e diz: meu pai, quero casar com a filisteia. O pai dele imediatamente diz: mas filho, você vai casar, e ele usa um termo para os filisteus, com essas pessoas incircuncisas. Ser incircunciso, na verdade a circuncisão era uma marca da aliança com Deus. Desde Abraão. Quando o pai de Sansão diz: você vai casar com uma pessoa incircuncisa, ele simplesmente está dizendo: Sansão, essas pessoas não amam o nosso Deus. Essas pessoas não amam a Deus, essas pessoas não amam Jesus. Essas pessoas que você quer casar, essa mulher, ela não tem aliança com Deus, o coração delas não foi convertido ao Deus verdadeiro, ao único Deus. Por que é que você quer casar com ela? Nós temos tantas mulheres crentes aqui na nossa família que amam o nosso Deus, mas você quer escolher uma pessoa que não ama Deus. Sansão diz: pai, somente dessa mulher que me agrada, eu quero casar com ela. Sansão então vai ao destino. O autor de Juízes diz assim: o pai de Sansão não sabia que isso vinha do Senhor. E aqui, queridos, talvez nós venhamos a pensar: mas não existe uma contradição aqui? Como é que Deus pede para Sansão lutar contra os filisteus e de repente Deus coloca no coração de Sansão o desejo de casar com a filisteia? Não é contraditório? Não é um paradoxo? Só que na verdade não. A ideia do texto aqui não é que ele diz assim: você tem que casar com aquela mulher. Mas sim, quando ele chama a atenção de Sansão para ela, simplesmente Deus estava tentando recobrar a consciência de Sansão do seu chamado e da sua vocação.
Deus estava chamando a atenção de Sansão para o povo filisteu, mas não para se unir a ele, mas sim para lembrar que ele tem que libertar Israel. Talvez esteja acontecendo conosco, talvez esteja acontecendo na nossa família, talvez o Senhor esteja chamando a nossa atenção para o propósito dele para a nossa vida, e a gente esteja confundindo as coisas. E o Senhor talvez esteja chamando a nossa atenção para algumas coisas na nossa vida, e nós não estejamos nos apercebendo de que Ele quer que nós venhamos a viver o propósito que Ele tem para a gente. E a gente às vezes confunde as coisas e não faz o certo, como Sansão fez. Simplesmente porque Sansão olhou apenas para os seus desejos internos. E a trajetória dele vai continuar. E a trajetória de Sansão não somente vai simplesmente ser chamar a atenção para os filisteus, mas como ele vai dar a cabo o desejo de casar com aquela mulher. Verso de número 10 diz assim: o pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali, verso de número 10, perdão, deu ali um banquete com os moços, como os moços costumavam fazer. Verso 11 diz: quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: eu vou propor um enigma para vocês o decifrarem. Se nesses 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se vocês não puderem me explicar o significado, então vocês me darão 30 túnicas e 30 mudas de roupa. E eles disseram: apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Então Sansão disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a nos explicar o enigma, do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poder roubar aquilo que é nosso, não é verdade? Verso 16: então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo uma charada para decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: olha, nem para o meu pai nem para minha mãe eu contei o significado do enigma. E acha que eu diria isso para você? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as festas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque não aguentava mais ela lhe importunar todos os dias. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: que coisa mais doce há do que o mel, e mais forte do que o leão. Sansão então respondeu: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o espírito de Sansão, de tal maneira se apossou dele, o espírito do Senhor, de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e deu para os que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra. Uma pausa aqui, por favor. Queridos, Sansão ele tomou um rumo bem complicado da sua vida. Ele tinha um chamado de Deus, ele tinha uma vocação do Senhor, porém ele decidiu ir totalmente ao contrário daquela vocação que Deus havia feito para ele. O resultado foi que ele começou a quebrar o voto com Deus. Tocou em um cadáver. Após tocar em um cadáver, ele firma o seu compromisso com aquela filisteia. Ele vai até ela, ele casa com ela, ele vai para o casamento com ela, perdão. Ele brinca com os filisteus e no final das contas, quando eles se perdem no prumo, ele
mata 30 pessoas. Imagine só agora. O homem que foi chamado para lutar, para livrar as pessoas, virou um assassino. Imagine só agora na cabeça daquele homem. O que estava acontecendo? Foi chamado por Deus, mas o seu propósito estava indo de água abaixo, porque ele virou um assassino. E aí, queridos, tudo vai começar quando ele vai ter o diálogo com o pai dele. Sabe o que aconteceu com o pai dele? Quando o pai dele diz, eu não queria que você casasse com essa mulher, ele simplesmente disse assim, pai, quem manda aqui sou eu. Eu gostei dela. Sabe o que acontece na nossa casa às vezes? Muitas das coisas que acontecem é quando nós, como homens dentro da nossa casa, não assumimos o papel de chefia. Nós não assumimos a responsabilidade que o Senhor nos deu. Muitas das vezes as coisas acontecem no nosso lar porque nós resolvemos permitir que outros governem a nossa casa. A verdade é de que alguém tem que governar a casa. Se não é o homem, é a mulher. Se não é a mulher, são os filhos. Sabe o que acontece quando uma casa é governada pelos filhos? Sabe o que acontece quando a casa é governada com crianças? O propósito de Deus vai embora. Deus não quer que os nossos filhos venham nos governar. Deus não quer que a gente venha estar sendo submissos à vontade de crianças. Deus não quer que nosso coração, nossa casa, o nosso lar venha estar nas mãos daqueles que querem brincar com o propósito de Deus. Pelo contrário, agora nós somos chamados a ver que essa casa, esse lar estava indo por água abaixo, porque eles não entenderam o propósito para a casa deles. E agora o Senhor está nos chamando e está nos dizendo, a nossa casa não pode ser governada por crianças. A nossa casa, o nosso lar não pode ser um lugar onde nós vamos brincar de ser crentes. A nossa casa, o nosso lar não pode ser um lugar onde Deus governa pela metade, mas pelo contrário, o propósito de Deus para a nossa casa tem que ser levado do início ao fim, porque senão a nossa família vai entrar em colapso. E foi o que aconteceu na vida de Sansão. Quando Sansão sai, ele mata as pessoas, a esposa dele foi dada ao seu amigo. Imagina só você. Você vai casar vai se casar. No dia do seu casamento, você ficou com raiva da sua esposa. Aí de repente você dorme, perde o horário da festa. Quando chega no altar, o seu padrinho está casando com a sua esposa. Depois disso, ele sai irado. E o resultado natural de uma pessoa que está começando a sair do propósito de Deus é de agir apenas por ira. Ele começou a agir simplesmente por ira. Ele começou então a caminhar de forma irada, iracunda. Ele começou a olhar simplesmente para a raiva que ele sentia no coração dele. Eu fui enganado. A minha filha mentiu para mim, o meu filho mentiu para mim, o meu pai mentiu para mim. E nós começamos a ver o conflito nosso lá e a ira toma o nosso coração. E a gente agora começa a quebrar tudo. A gente começa a destroçar todas as coisas dentro de casa. E é exatamente isso que o Senhor está nos chamando a atenção. Que quando nós começamos a sair do propósito dele para a nossa casa, para a nossa família, quando nós perdemos o governo, quando nós deixamos que crianças governem o nosso lar, ou quando governamos feito crianças, as coisas começam a se desmoronar. Você quer isso para a sua casa? Você quer que essas coisas aconteçam no seu lar? Tem mais. Depois de tudo isso, a partir do capítulo de número 15, Sansão ele vai fugir. Eu não vou ler o texto, o capítulo todo. Eu vou apenas citar os acontecimentos para vocês. Sansão, ele volta para casar com a sua esposa, com a sua noiva. E quando chega lá então, sabe o que acontece? O pai dela diz assim, eu dei ela para o seu amigo.
Sansão fica irado. Então o pai dela disse assim: faça o seguinte, Sansão, aqui está a irmã mais nova. Ela é mais bonita, case com ela. Sansão então diz: não, estou livre da culpa de vocês. Sansão cata 300 raposas, amarra de duas em duas pelas caudas, coloca uma tocha na ponta de cada amarração, solta na plantação dos filisteus. Os filisteus então, vendo aquilo, vão atrás de Sansão. E Sansão então, ele vai se esconder em uma caverna. Ele foge, ele se esconde. E os filisteus montam um acampamento para destruir os israelitas. E os israelitas vão até os filisteus e dizem assim para ele: o que está acontecendo? Por que você veio nos destruir? Eles: nós queremos matar Sansão. Nós queremos matá-lo. Sansão então, os israelitas então dizem: não nos mate. Nós vamos procurar Sansão. Eles encontram Sansão. E quando eles encontram Sansão, eles dizem o seguinte: os filisteus estão aqui. E eles vieram nos matar, se nós não entregarmos você. Sansão pergunta: então vocês me prometem que vocês não irão me matar? Nós prometemos, nós não iremos matar você. Eles amarram Sansão com cordas novas, levam até os filisteus, e naquele lugar onde ele encontra aqueles homens, Deus dá forças a Sansão. E Sansão ele quebra aquelas cordas novas, luta contra os filisteus. Diz que ele pegou em um queixo de jumento que estava ali morto. E com um queixo de jumento ele luta contra 1000 pessoas. Sabe qual é o resultado? Uma chacina. Sansão mata 1000 pessoas. Eu queria que vocês imaginassem um filme de guerra mais sangrento que vocês já viram. Imaginaram? Imagine agora, quando toda vez que Sansão batia, o sangue espirrava. Quando Sansão batia em uma pessoa, abria a cabeça de alguém, abria o seu tórax, os seus órgãos internos saíam para fora. Sansão batendo nas pessoas e de repente o sangue dos filisteus começava a cobri-lo. Um homem cheio de sangue, gritando, cadáveres ao seu redor. Esse foi o final de Sansão aqui. Sansão, ele saiu do foco. Ele saiu do propósito de Deus. Sabe por quê? Porque ele escolheu o pecado. Sansão escolheu viver na luxúria. Sansão viveu escolher para satisfazer os seus desejos sexuais com aquela mulher. Sansão escolheu viver o propósito de si mesmo. Ele não quis ouvir o Deus Todo-Poderoso que havia chamado ele. E ele saiu do propósito. E a família dele, o lar dele pagou. Ele não teve um casamento. O pai dele, a mãe dele não participavam da sua vida. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ao contrário de Jesus, quando Jesus era criança, e no episódio em que Jesus fica em Jerusalém, e a sua mãe e o seu pai José lhe procuram, Jesus ele diz uma coisa muito interessante. Quando José e Maria lhe perguntam: filho, nós estávamos preocupados com você. Jesus simplesmente diz: vocês não deveriam saber que eu deveria estar aqui na casa de meu pai? E então diz que ele voltou com Maria e com José para Nazaré. O texto nos diz: porque lhes era submisso. A verdade, meus irmãos, é de que Jesus Cristo ele vai nos dar um grande exemplo. Um exemplo de entender que ele tinha um propósito de Deus, com Deus. Ele tinha uma missão para cumprir, mas ao mesmo tempo, ele sabia que deveria ser submisso a Maria e a José naquele tempo, naquele período. E foi exatamente o que Jesus Cristo fez. Ele não viveu para governar o seu lar, ele não viveu apenas por si mesmo. Ele viveu com o propósito que Deus tinha para a vida dele. E agora nós começamos a ver que a trajetória pecaminosa de Sansão levou ele para o fundo do poço. Capítulo 15, verso de número 9. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí.
verso de número 17. Quando acabou de falar, jogou fora o queixo do jumento, e aquele lugar ficou chamado de Ramate-Leí. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor. E agora, meus amados irmãos, a conclusão da mensagem dessa noite. O significado do Nazireu, a trajetória pecaminosa de Sansão e, por último, que Deus revela sua graça e misericórdia a homens pecadores. Sentindo muita sede, verso de número 18, Sansão clamou ao Senhor e lhe disse: por meio de teu servo deste grande salvação. Será que agora eu vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade da rocha que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama En-Har-Coré até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Amém, meus amados, até aqui. Queridos, nós vimos que essa trajetória de Sansão foi uma trajetória de declínio. Ele se afastou do propósito que ele tinha com Deus. Mas agora, nesse momento final do capítulo 15, Deus ele demonstrou misericórdia na vida de Sansão. Deus ele derramou de graça sobre a vida dele. Porque Sansão agora estava para ser morto por 1000 pessoas. Mas mesmo assim, mesmo ele quebrando parte do voto, mesmo ele estando distante do propósito que ele havia, naquele momento de luta, de dificuldade que ele estava cercado, o texto vai nos dizer que quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Verso 14. O Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que as cordas em seus braços quebraram. Deus operou na vida de Sansão um milagre. Deus não permitiu que ele morresse ali naquele lugar. Pelo contrário, Deus deu forças a ele para lutar contra aqueles homens. E depois que Deus deu forças para ele, quando Sansão ele se viu ali, em meio àquele lamaçal de sangue, quando ele se viu ali exausto depois de uma batalha, daqueles homens que vinham gritando contra ele, quando ele se viu ali exausto a ponto de morrer de sede, por causa da imensa batalha que ele teve, ele orou, ele clamou a Deus, Deus ouviu a oração daquele homem que estava se afastando dos seus propósitos. Deus ouviu a oração daquele homem que estava vivendo uma forma tão distante dele. Deus ouviu a oração daquele homem que estava tão aflito ali. Tenta imaginar um homem que estava tão decepcionado consigo mesmo, que estava decepcionado com o seu casamento, que havia tocado fogo nas lavouras dos filisteus, que havia brigado com seus contemporâneos, que havia visto a sua esposa ser dada como mulher para outro homem, que tinha acabado de matar 1000 pessoas. Então ele clama a Deus: Senhor, depois de tudo isso que eu passei, depois de toda essa trajetória, Senhor, será que eu vou morrer de sede aqui? Então Deus ouviu a oração daquele homem e respondeu a ele. E operou um milagre maravilhoso e deu água da rocha que havia ali. E então Sansão tomou daquela água, recobrou o ânimo e começou a julgar Israel por 20 anos. A verdade, meus amados irmãos, é de que a vida de Sansão, até esse presente momento, foi motivado por ira e por vingança. Quando ele tocou fogo na plantação dos filisteus, ele disse assim: eu vou me vingar de vocês. Eu não serei culpado por essa vingança. E no final das contas, Sansão ele clamou a Deus e ele tomou a água da rocha. Um milagre Deus operou. Mas quando nós começamos a ir para Jesus, como nós começamos a ir para a vida de Jesus, nós começamos a perceber um homem totalmente diferente. Enquanto Sansão se vingava, Jesus nos ensina de que se alguém bater na tua face, ofereça outra. Jesus nos ensina de que os mansos herdarão a terra.
Enquanto as pessoas zombavam de Jesus Cristo, Jesus dizia o seguinte: orem por aqueles que vos maldizem e abençoe aqueles que perseguem vocês. Enquanto as pessoas armavam ciladas para prender a Jesus, Jesus entregava sua vida por eles. Enquanto as pessoas zombavam de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Jesus dizia: Pai, perdoa a eles porque eles não sabem o que fazem. Enquanto a motivação de Sansão era a vingança, o ódio e andar por si mesmo, a motivação de Jesus Cristo era o perdão. A motivação de Jesus Cristo era perdoar as pessoas, dar nova esperança de vida para elas, não se vingar. Enquanto Sansão clamava por água porque estava morrendo, Jesus dizia para a gente: aquele que crê em mim, do seu ventre fluirão rios de água viva. Enquanto Sansão clamava por uma água que depois ele tornou a ter sede, Jesus chegou para a mulher samaritana e disse para ela que se ela bebesse da água que ele teria para dar, nunca mais ela tornaria a ter sede. Meus amados irmãos, totalmente diferente de Sansão é o que Jesus faz por nós. Talvez a nossa vida, a nossa casa hoje esteja vivendo uma bagunça. Talvez você esteja em pé de guerra com seu marido, talvez você esteja em pé de guerra com a sua esposa, talvez você esteja em pé de guerra com seus filhos, talvez você esteja clamando por um milagre. Mas um milagre maior das nossas vidas, que pode entrar na nossa família, é beber da água que Cristo dá. Maior milagre que nós podemos vivenciar hoje na nossa casa, na nossa família, é beber da fonte que jorra para a vida eterna. Talvez hoje nós estejamos com sede de ver a nossa família bem. O genro com a sogra, a minha filha ou meu filho com o marido dela, com os meus netos que estão distantes, com o meu filho que não quer conversar comigo, que não liga para mim faz anos. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor Jesus Cristo ouvirá as nossas orações. E diferentemente de Sansão, o fim da nossa casa não será um desastre. Pelo contrário, nós experimentaremos o milagre do Senhor. Nós tomaremos da água que flui para a vida eterna. Nós experimentaremos de Deus um milagre que nos fará reviver e cobrar o ânimo, porque Ele é o Deus que nos chamou com propósito. Aleluia, sim, porque o Senhor Jesus é o único interessado em modificar a nossa vida, a nossa casa e transformar tudo aquilo que nós vivemos.